Esta igreja é sua, esse povo é seu. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? É o mínimo que eu posso fazer por quem respeitou os crentes nessa cidade. Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Todo mundo já entendeu e vai sair daqui hoje fazendo o serviço que tem que ser feito. Eu quero lhe dizer que quando você estiver triste, pensa em nós, porque nós vamos estar orando por você. Nesse meu vídeo, eu não vou falar dos Ferreiras, do Malafaia. Eu não vou falar, por exemplo, do Cardoso. Eu não vou falar de nenhum líder em si. Porque a liderança brasileira hoje, com as suas empresas ou denominações, elas não se vendem, elas se alugam a cada 4 anos. Essa é a verdade. Por que eu vou falar dos Ferreiras? Tempo atrás estava a Dilma Rousseff naquele púlpito. Posteriormente estava o Eduardo Cunha naquele púlpito. Da AD Perus, que recentemente colocou Tarcísio e Ricardo Nunes no púlpito e cortaram a transmissão. Bom, tempo atrás estava Geraldo Alckmin naquele púlpito. Então não vou falar das instituições, das denominações dos líderes. Eles não se vendem, eles se alugam a cada 4 anos na desculpa de colocarmos representantes. E eles usam texto bíblico, eles usam exemplo bíblico, sim, com uma exegese, colocando Daniel e José como exemplos. Tá vendo como que eles são bíblicos? Só que não. Então meu propósito não é falar dos líderes, é do comportamento da igreja. Porque a igreja abraçou, a igreja aplaudiu, a igreja deu glória, a igreja deu aleluia, a igreja assoviou, a igreja bateu palminha. A igreja entra em concordância com isso. Porque a igreja tem os líderes que merecem, com as práticas que merecem. E o Brasil tem a igreja que merece. Porque essa igreja responde todas as perguntas dos brasileiros. É envolvida com a política, com a politicagem. É a igreja dos representantes na política que quer fazer com que o Estado venha a ser extensão da igreja. E não pode, a igreja não pode negociar com o Leviatã. Leviatã é corrupto, o Estado é corrupto. O Estado, ele troca de face constantemente. O teatro das tesouras é uma verdade. E a igreja vai na onda. Tá? Então as instituições, líderes e denominações, elas não se vendem, elas se alugam. Eu não quero falar delas. Meu falar aqui é sobre a igreja. A igreja que não protesta. A igreja que abraça. A igreja que é complacente. A igreja que é conivente com isso. A igreja que entra em concordância. É a igreja que não se levanta para protestar a superficialidade que há nos púlpitos das Assembleias de Deus. Ministros que não pregam, que enchem linguiça, que é só revelação. Mas essa é a igreja brasileira. É a igreja da bênção. É a igreja dos cultos de prosperidade. É a igreja agora dos empresários, dos coach, do troféu gerando salvação, perdição, ostentação, que o raio que o parta. É a igreja que não combate as seitas, que vem crescendo largamente neste país. É a igreja que não qualifica os ministros da palavra. Coloca qualquer um no pastorado. Basta pagar a convenção, ser dizimista, vestir a camisa do ministério e tá tudo certo. Não importa se você tem chamada, se você tem vocação. Segue os requisitos, cumpre a planilha. Né? Essa é a igreja que atende às demandas da nação brasileira. É a igreja que você não precisa, como em Atos dos Apóstolos, ser cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de fé para ser consagrado. Não, não precisa. Não precisa. Só ser frequente no culto, abaixar sua cabeça quando o pastor fala, entregar seu cartãozinho de dízimo, pagar a taxinha da convenção, tá tudo certo. Assim você será consagrado. Essa é a igreja que atende às demandas dos brasileiros, que atende à necessidade da nação brasileira. Tá? Mas sabe por que os crentes agem dessa forma? Porque os crentes estão acostumados com o servilismo. Porque enxergam os pastores como pais, como cobertura ou como coronéis, já que o coronelismo é tão instaurado nessa nação e com isso o autoritarismo. É a igreja que não se preocupa em colocar pessoas que venham influenciar a cultura. Porque se nós quisermos falar de influência, deve-se começar pela cultura. Mas a cultura é do diabo.
nós demonizamos a música, o cinema, a arte, o teatro, os livros, o conhecimento, a filosofia. Nós não nos preocupamos em entrar nas universidades, espaço de doutrinação. Pelo contrário, tem líderes que até ficam bravos quando seus membros vão fazer faculdade, porque vão ficar ausentes do culto. Essa é a igreja brasileira. É a igreja que não se preocupa na apologética. As seitas crescem largamente. E o importante é colocar político. O povo de Deus, e estou falando de questões veterotestamentárias, o povo de Deus no Antigo Testamento voltava a se prostituir depois de décadas. Depois de décadas. Depois de anos. Anos, décadas mesmo. No Brasil, você pode anotar, é de 4 em 4 anos. Tá? Porque a igreja brasileira em si, os líderes, a instituição, eu não estou falando da igreja, corpo de Cristo. Na igreja, corpo de Cristo, nós não tocamos, não falamos. É povo santo, zeloso, remido e lavado no sangue de Jesus, comprado por um bom preço. Eu estou falando da instituição, das denominações. Elas não se vendem, elas se alugam. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde. E a minha oração é que o mesmo espírito de ousadia que estavam sobre profetas e sobre os reformadores venha sobre nós nesses últimos tempos, para tirar a igreja dessa aliança que ela tem com Leviatã.